Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É bom o padre se apresentar antes, né? Sou o padre Leão Pedro, hoje diocesano em Dourados, no Mato Grosso do Sul, mas minha formação foi com os salvistas e me ordenei em Santo Amaro. Em 2011, colaborei na missão dos salvistas, quando tinha a casa aqui, na Canção Nova. Ajudávamos no atendimento das confissões, todos os dias. Às vezes até brinco quando comento desta época, que dizia que o padre saía quase com a cara azeda de tanto ouvir pecado, né? Mas feliz por se tornar, e cada sacerdote se torna, né? Feliz por me tornar um instrumento nas mãos de Deus, em cada momento de um modo especial, em cada momento em que o sacerdote administra o sacramento, ele torna-se esse instrumento nas mãos do Senhor. Na realidade, todos somos chamados a ser este instrumento nas mãos de Deus, todos. E o mérito é inteiramente de nosso Senhor. Por mais que alguém aqui nesta terra chegasse até mesmo o dom de ressuscitar alguém, o mérito seria, e pode acontecer, de nosso Senhor Jesus Cristo. Da nossa parte, o que nos compete? A abertura do coração. O Senhor não é intruso a ponto de querer entrar sem pedir licença. São João, ao escrever o livro do Apocalipse, nós vimos na primeira leitura de hoje: se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. É comum às pessoas que têm educação, e eu diria boa educação, bater à porta antes de entrar em algum lugar. Lá na paróquia onde estou, há momentos em que estou na minha sala, eu tomo susto quando alguém entra de supetão sem bater a porta. Corremos o risco de fazer isto em casa, de entrar no quarto de outra pessoa sem bater a porta. Há quem faça isto. O correto é bater, para saber se podemos entrar. De repente, corremos o risco de esquecer. Nosso Senhor vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, não é obrigatório, como quando ele chama para segui-lo e diz:
se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, apresenta as condições, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. O inimigo de Deus não tem esse negócio de bater a porta, não tem esse negócio de educação, não. Qualquer brecha que ele vir, ele vai entrando, igual a fumaça. Papa Paulo VI, agora já canonizado, então São Paulo VI, é que, num dado momento, ele chegou a usar uma expressão forte, dizendo: a fumaça de Satanás entrou na igreja. Se não se toma cuidado, entra mesmo. A expressão muito usada pelo Papa Francisco, da mundanidade, que se não se toma cuidado, entra. Algo que hoje eu acredito que a humanidade quase não consegue mais viver. Nossos aparelhos de celular. Ora, funciona quase que como uma espada de 2 gumes, ou como uma faca, que na mão de um médico é um instrumento para salvar alguém. Na mão de um bandido pode matar uma pessoa, se não toma cuidado. Então, através dele, podemos acessar o Evangelho de hoje, podemos acessar a vida dos santos, podemos ter acesso a tantas outras coisas boas, mas se não se toma cuidado, corre-se o risco de causar até separação entre casais. Ultimamente, alguns casamentos que assisto ao Evangelho que se fala: o que Deus uniu, o homem não separe. E na reflexão, ali naquele momento da homilia, acabo complementando dizendo: o homem não separe, as mensagens de celular também não separe, e tantas outras coisas. Porque há casais em que já assisti o casamento e tomei conhecimento depois que por mensagens de celular chegaram a separar. Depois se reconciliaram, graças a Deus. Mas é preciso tomar cuidado. E está criando uma certa dependência em algumas pessoas, infelizmente. Então, faz-se necessário a abertura do coração. Vimos no Evangelho Zaqueu que abre, e eu diria escancara, as portas do seu coração para Jesus. E é bonito e agradável ouvir a frase que Jesus diz justamente: hoje eu devo ficar na tua casa. Ele diz: Zaqueu, desce depressa. O Senhor o conhecia, como diz o Salmo 138 ou 139, sonda-me. O Senhor nos conhece. Conhece a cada um de nós, quando estamos sentados, andando, dormindo, em qualquer situação da nossa vida. E o Senhor fala, quando entra na casa de Zaqueu: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Mas antes de entrar na casa de pedra, digamos assim, porque o próprio Jesus ali adentrou, ele entrou no coração de Zaqueu. Ele permitiu que o Senhor aí entrasse. E, geralmente, quando há um encontro pessoal verdadeiro, profundo, da pessoa com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, este encontro gera mudança na vida. Isto é relatado na Sagrada Escritura, isto é relatado na hagiografia, ou seja, na vida dos santos. Santo Agostinho, por exemplo, ele não queria saber de nada de igreja. A mãe orou por ele em média de uns 30 anos, Santa Mônica. A graça que ela alcançou, intercedendo pelo filho, foi tão grande que o filho se tornou mais famoso que ela, como santo. O próprio São Francisco de Assis também. No caso de Santo Agostinho, ele chegou a ter um filho fora do casamento, sem se casar, a Deodato, né? Mas Deus não desistiu dele. Meu irmão, minha irmã, Deus não desiste de nós.
Eu costumo dizer, de quando em vez, lá na paróquia, aquela velha frase que diz: enquanto vida há esperança. E só não há esperança para os demônios, esses já estão no inferno. Mas para o ser humano, enquanto vida, há esperança. A oração tudo pode mudar. Uma frase muito proferida pelo fundador aqui da Canção Nova, Monsenhor Jonas. Ao iniciar a celebração, por sinal, lembrei de uma missa que concelebrei aqui antes de concluir este santuário do Pai das Misericórdias. Tinha apenas a estrutura e não estava coberto ainda. E o Dom Benedito Beni presidindo a missa, o Monsenhor veio concelebrar e tive a graça de concelebrar. E mais ou menos da metade da missa para o final começou a garoar. E todos preocupados, todos preocupados. No final, o Monsenhor Jonas toma a palavra e diz: quero agradecer a Deus, porque cada gota de água é bênção de Deus. É bênção de Deus neste lugar, é a confirmação. E eu lembrei-me na hora, quando se tem uma visão realmente espiritual das coisas, é diferente. É igual quando alguém abre o coração para o perdão. A situação é a mesma, a pessoa que acreditamos que nos ofendeu é a mesma, mas usando literalmente da analogia, seria como se colocássemos os óculos de Deus, ou seja, é uma visão diferente. É a mesma situação, mas já não sinto raiva, já não desejo nada de mal para outra pessoa, pelo contrário, me disponho a rezar por tal pessoa. Afinal, é um mandamento do Senhor. E talvez o que mais é exigente para nós, lá em Mateus capítulo 5, amai os que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem. Peçamos esta graça ao Senhor neste momento, e a graça de, assim como Zaqueu, abrirmos as portas do nosso coração e reparar o erro que tenhamos cometido na nossa vida. A Virgem Maria nos ajude nesta caminhada rumo ao Pai. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.